Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas aulas de lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5 do dia 3 de maio de 2020. O título da lição é Confirmando o Concerto. Vamos ao texto do dia, que está em Atos capítulo 7 e o versículo 39, que nos diz o seguinte: o qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Vamos aos nossos objetivos. Primeiro, explicar o significado da circuncisão para os hebreus. Segundo, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E terceiro, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. O texto bíblico da nossa lição está em Josué, capítulo 5, versículos 2 ao 12, que nos diz o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Vamos ler de novo. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. Agora sim, você dá cãibra na língua. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. O texto é um texto enfático e um texto que mostra o descuido de Israel com
a promessa de Deus, e não só com a promessa, com o pacto de Deus. Porque Deus havia determinado que todos os judeus, todos os meninos tinham que ser circuncidados. E o que nós aprendemos aqui nesse texto, o que nós vemos neste texto, é que aqueles que foram nascendo no deserto, Israel não circuncidou. Não havia razão para não circuncidar os meninos que nasceram no deserto. Eles também deveriam ser circuncidados. Israel não faz isso. Então Deus chama Josué e num só dia Josué circuncidou todos os homens. Todos eles. E o texto nos mostra também o momento que o maná cessou, o momento que o povo começou a comer dos frutos da terra, o cuidado de Deus para Israel. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro parágrafo vai tratar sobre a aceitação do pacto abraâmico. O nosso comentarista, ele vai nos deixar claro aqui que a resposta à circuncisão era a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Um termo importante para nós entendermos aqui é distinguir os israelitas dos demais povos. E aqui nós vemos que Deus sempre se preocupou em distinguir seu povo. Deus, deixa eu virar esse iPad, porque eu consigo. Deus sempre se preocupou em distinguir seu povo. Quando Deus falou lá em Êxodo 33, quando Deus falou com Moisés que não iria com eles, que mandaria o seu anjo, Moisés fala com o Senhor o seguinte: não é porventura em andares tu conosco que isto nos faz diferentes dos demais povos da terra? Então Deus sempre se preocupou com isso, sempre foi uma preocupação e a intenção de Deus fazer com que o seu povo fosse diferente, fosse um povo distinto em toda a terra, né? E eu não estou falando aqui das questões de usos e costumes, não, é lógico que são questões importantes, não é o ambiente, o foro adequado para tratar disso agora. Mas o povo de Deus precisa, sim, de uma diferença. Segundo parágrafo do primeiro ponto, uma marca de Deus. E o nosso comentarista nos deixa claro aqui, dizendo que é triste notar, que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto. Então é preciso, e o que Deus quer é que haja uma marca no coração. Marca. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No coração. O salmista Davi, no Salmo 51, ele disse assim: tu não te agradas em sacrifícios. É a oração de Davi quando ele está pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E ele diz assim: tu não te agradas em sacrifícios, senão eu os daria. É lógico que Deus se agrada de sacrifício, sim, porque foi ele mesmo que instituiu o sacrifício. Mas o que o Davi está dizendo é o seguinte: o sacrifício verdadeiro para ti é um coração puro e contrito que tu não desprezarás. O terceiro parágrafo deste primeiro ponto fala sobre uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. Então, para ser um guerreiro no contexto judaico, tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, não poderia guerrear as guerras do Senhor sem antes ser submetido a este ritual. O que nós entendemos aqui? Não é que a circuncisão era mais importante do que a atitude, mas a circuncisão era um sinal do pacto. Então, se o cidadão não fosse circuncidado, nem lutar as guerras do Senhor ele podia, nem lutar as guerras do Senhor. É complicado quando nós vemos pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus, mas na verdade não tem esta marca da circuncisão, ou seja, essa separação. É lógico que no coração, né? É lógico que hoje a circuncisão não é feita mais no prepúcio do órgão sexual masculino. É a forma que se fazia, né? Mas as pessoas às vezes estão trabalhando pensando que o que vale é o trabalho que nós prestamos para o reino, para o Senhor no seu reino. E eu sempre digo que Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso serviço. Segundo ponto, um lugar chamado Gilgal, lugar da aliança. E o comentarista diz que em Gilgal os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. O termo Gilgal aparece algumas vezes em locais distintos na Bíblia que o povo de Israel estava. E Gilgal, ao que parece, não se refere tão somente a um lugar, mas se refere também ao lugar de adoração. Segundo parágrafo deste ponto, o comentarista vai falar sobre o lugar de exaltação, foi em Gilgal, e o terceiro parágrafo, o lugar de prosperidade. O texto diz que agora, depois de transpor, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal o seu primeiro arraial. E o comentarista nos diz que
não há registro de falta de água nem de comida. Ou seja, o cuidado de Deus realmente estava sobre a vida da nação de Israel. Terceiro ponto, a celebração da Páscoa. O terceiro ponto vai tratar sobre a celebração da Páscoa. E aí o comentarista vai falar sobre a primeira Páscoa, que foi lá no Egito, antes deles saírem para caminhar no deserto. A segunda Páscoa, que aconteceu, né, quando eles estavam reunidos em Gilgal. E a Páscoa como um memorial judaico perpétuo. Então aqui, ó, o comentarista vai tratar das 3 Páscoas. As 3 Páscoas, o comentarista vai tratar aqui, ó. A primeira Páscoa, deixa eu achar aqui no texto onde está escrito. Na verdade, eu preciso. Aqui, ó. A primeira vez, que foi a primeira Páscoa, foi na saída do Egito. A segunda vez aconteceu no deserto. E um ano depois, que agora foi um ano depois de saírem, e agora pela terceira vez, quando eles se aportaram na terra prometida. Então, desde a saída do Egito, perceba que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos que eles caminharam no deserto, eles celebraram a Páscoa uma só vez. O que nós percebemos é que eles realmente abandonaram o concerto de Deus, eles realmente abandonaram o Senhor. Foi uma geração que estava crescendo no deserto, uma geração que foi vendo morrer no deserto a geração de murmuradores, e Deus estava agora construindo uma nova geração, mas uma geração que estava se distanciando a cada dia de Deus. No terceiro parágrafo do terceiro ponto, o comentarista trata sobre uma Páscoa, ou a Páscoa, um símbolo poderoso, e ele vai falar que não se tratava de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto verdadeiro ao Criador, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente a sua vida para salvar a humanidade. Então, a Páscoa, na verdade, ela mesmo, ou desde o Egito, ela sempre apontou para Cristo. A Páscoa sempre apontou para Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual. Foi por isso que foi justamente na Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor, que ele mudou todo este contexto da Páscoa, e hoje nós sabemos que nós não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo como um memorial. Nesta lição de número 4, lição de número 5, então, nós estamos estudando sobre confirmando o concerto. E o que eu quero deixar aqui para a gente compreender, que eu acho importante deixar, é que a confirmação do pacto garante que continuamos fazendo parte do projeto. Por que o Senhor confirma este concerto? Este concerto aqui é pacto. Por que o Senhor continua confirmando isso no decurso do cumprimento deste concerto? Para que nós continuemos fazendo parte do pacto. E é interessante que este povo de Israel que está aqui no deserto, mesmo se afastando de Deus, como se afastaram, mesmo tomando essas atitudes, mas é um povo que continua fazendo parte do pacto, porque o pacto de Deus foi feito com Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da nossa 5ª lição, confirmando o concerto, e na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para falarmos sobre o encontro com Deus. Deus te abençoe,
Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.